Fala, doutores e doutoras, o meu nome é Diogo Campos e hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho de como é o meu estudo. Pessoal, no momento em que eu fui escrever o roteiro desse vídeo, eu percebi que não adiantaria eu chegar aqui e ficar jogando um monte de regras, técnicas, métodos para vocês, e sendo que muitas das vezes nem eu utilizo todas elas no meu estudo. Então, aqui nesse vídeo eu quero destacar que antes de você começar o seu estudo, é preciso que você entenda a necessidade do seu estudo. Para isso, pessoal, eu destaquei e eu separei esse vídeo aqui em 3 etapas. A primeira etapa é o seu pré-estudo, a segunda etapa é o seu estudo em si, e a terceira etapa é o seu pós-estudo. Pessoal, antes de eu dar prosseguimento no vídeo, eu vou fazer uma pequena observação que esses são os métodos que eu utilizo e eu tenho efetividade. É claro que ao longo da internet inteira você vai achar muitos vídeos, muitas pessoas falando de como elas estudam algo do tipo, só que às vezes nem para elas tem efetividade. Então tem muitas coisas que terceiros falam que eu não vou destacar nesse vídeo, porque para mim não faz sentido utilizar. Então nesse vídeo aqui vai ser especificamente como eu estudo e como eu venho me saindo em relação a esses pontos, beleza? Primeira etapa, pessoal, o pré-estudo. Pessoal, antes de você começar o seu estudo, é muito importante que no mínimo 30 minutos antes de você sentar para estudar, você se desligue de todos os meios de dopamina fácil. Como assim, Diogo? Tente deixar alguma atividade pré-estudo, como fazer uma caminhada, um exercício, lavar uma louça, passear com o cachorro. Por quê? Porque nesse momento em que você se distancia de dopamina fácil, de telas, de computador, Netflix ou qualquer outro meio, você vai desacelerar o seu cérebro, te deixando preparado para o momento que você for sentar e estudar. Então, 30 minutos antes de você começar a estudar, tente fazer atividades que vão ajudar a te tranquilizar. Beleza? Uma dica pré aqui pra gente. Escolha um local tranquilo para você estudar. Se não for possível, tente utilizar um fone de ouvido que vai tirar todo o ruído de fora para fazer com que você se concentre. Tire todos os objetos do seu local de estudo que vai fazer com que você perca a atenção naquilo que você está estudando. Então, tente ao máximo estudar sem computador, sem celular ou algo do tipo, e se esses objetos forem necessários ao seu estudo, tente deixar em algum modo de modo avião ou sem notificação, que faça com que você não se distraia utilizando eles, mas sempre que possível não utilize esses aparelhos para poder estudar. Feito tudo isso, separe todos os materiais que vão ser essenciais para o seu estudo, como videoaula, PDF, impressões, enfim, demais materiais que vão ser importantes para o seu estudo. Pessoal, depois de ter separado o seu material, é muito importante que você entenda a necessidade do seu estudo. Como assim, Diogo? Por que eu estou estudando aquela matéria? Qual é o tempo em que eu quero ter de absorção daquela matéria? É sempre importante que sempre a gente lembra o que a gente está estudando, mas você precisa ser sincero nesse momento. Eu estou estudando para daqui 1 hora? Eu estou estudando para uma prova que é daqui 1 semana? Eu estou estudando para um vestibular, para um concurso que é daqui 1 ano? Então, nesse momento, você precisa ter em mente de quanto tempo você está estudando e por que você está estudando. Vai ficar muito mais simples de você, entendendo isso, conseguir estudar. Pessoal, passada a primeira etapa do vídeo, que é o seu pré-estudo, agora sim a gente pode falar sobre estudo em específico, tá? E aqui eu vou destacar 2 pontos importantes que são primordiais para mim no momento do meu estudo. Separado do meu material, a primeira coisa que eu faço é uma pré-leitura de todo o material, quando for possível, ou de um tópico em específico, para mim ali me familiarizando com a matéria, lembrando dos pontos que o professor falou. Isso vai fortalecendo o seu cérebro a tentar lembrar o máximo de informações possíveis de momentos de estudos anteriores. Então, sempre que possível, faça uma pré-leitura do material e vai tentando relembrar alguns tópicos, alguns pontos. Nesse momento, não faça nenhuma anotação. Pessoal, agora em uma segunda leitura, eu venho destacando todos os pontos em que o professor falou de maneira repetitiva ou que ele ficou explicando aquele determinado ponto, características, nuances ali de maneira muito exaustiva, ou seja, ele ficou muito naquele ponto. Eu venho fazendo observações em cada ponto dessas características. E depois eu também venho fazendo observações do que eu acredito que seja importante.
E aqui nesse ponto é importante destacar, pessoal, que você só consegue fazer essas observações do que você acredita que vai ser importante se você já fez provas anteriores dessa banca ou provas anteriores desse professor. Se você não fez, tenta ver com alguém, com amigos, na internet, de como a banca costuma cobrar ou o professor costuma cobrar esse assunto. Isso é muito importante no momento do seu estudo para que você consiga ir vir filtrando tudo que você acredita ser importante. E nessa segunda leitura, já venha tirando ou marcando todos os pontos que você tem dúvida e já vem tirando todas as dúvidas. Para no final dessa leitura você estar, pelo menos, entendendo toda a matéria. Ah, Diogo, mas você está me ensinando a fazer resumo? Não necessariamente, tá, pessoal? Muitas das pessoas que falam que sabem fazer resumo ou que sabem estudar, muitas das vezes só fazem a leitura e já acham que já entendeu, ou que vão fazer um resumo, só copia as partes que o professor deixou grifado e joga um material menor só para poder ganhar tempo estudando, e não é essa a necessidade. Nesse momento você vai fazer um resumo de todos aqueles pontos que você destacou serem importantes, ou até mesmo nos pontos que você ficou com dúvida e não conseguiu sanar as dúvidas, tá? Geralmente eu faço no computador, mas sempre que possível eu tento fazer à mão mesmo, tá, pessoal? Vindo fazendo anotação e resumos à mão. Pessoal, feito esse resumo inicial, você vai dividir esse material em 2 tópicos, em matérias decoreba e em matérias interpretativas. Diogo, por que você está falando isso? Porque tem questões que vão cobrar letra de lei, tem questões que vão cobrar aquela palavra em específico. Não adianta você escrever coisa diversa, mesmo com o mesmo sentido, que não vai estar certo na sua prova. Por isso que eu destaco que essas são as matérias decoreba, tá? E agora as matérias interpretativas. Diogo, quais são as matérias interpretativas? São as matérias que numa possível pergunta, você escrevendo com as suas palavras, vai estar correto, tá, pessoal? Então, você consegue destacar ou explicar aquele ponto com diversas palavras, com diversos pontos de vista, que também vai estar correto. Por que é importante você destacar esses 2 pontos? Para você utilizar a técnica correta de estudo. Nos materiais que são decorebas, não adianta a gente tentar entender aquele ponto, sendo que na prova a gente vai precisar saber daquela palavra ou daquela letra de lei e não tem como fugir. Então, para as matérias decoreba, é importante que você utilize métodos como flashcard, métodos mnemônicos de memorização e entre outras técnicas que vão ser muito efetivas para esse tipo de matéria em específico. Que não adianta você fugir, você precisa saber daquela palavra, daquela letra de lei, daquele trecho, de qualquer forma possível, tá? E os materiais de interpretação, que são os materiais que você pode transcrever ele de diversas formas que também vai estar correto, geralmente eu utilizo a técnica de recuperação ativa, tá, pessoal? O que é essa técnica de recuperação ativa? Eu, após fazer a leitura do material, eu pego uma folha sulfite e eu venho destacando dentro dessa folha inteira todos os pontos que eu lembrei desse resumo, tá? E o ideal aqui é que você, ao final disso, relembre tudo o que está no resumo. Então, você vai pegar uma folha sulfite e você vai pegar uma caneta e você vai vir anotando tudo o que você lembra daquele assunto, vai vindo fazendo observações, você vai tentando extrair ao máximo de coisas ali que você entende ser importantes. Por quê? Porque no final dessa folha sulfite você vai ver o que você deixou de colocar na folha e que também são importantes. Para que você faça isso de maneira reiterada, no momento da prova você lembra de todas as informações possíveis. Pessoal, ainda na etapa de estudo do vídeo, a gente precisa destacar o começo do seu estudo, o meio do seu estudo e o fim do seu estudo. Não adianta você sentar para estudar ou tirar uma tarde para estudar, sendo que você acredita ter o mesmo desempenho no começo do seu estudo e no final do seu estudo. Então, separe o seu estudo em 3 partes. Por exemplo, eu tenho uma tarde, 6 horas para estudar. Tente colocar 2 horas para o começo do seu estudo, 2 horas para o meio do seu estudo e 2 horas para o final do seu estudo. Diogo, por que eu vou separar até o tempo de estudo? Porque você não vai ter o mesmo desempenho em nenhum desses polos, tá? No começo do seu estudo você vai ter um desempenho, no meio do seu estudo você vai ter outro desempenho e no final você vai ter um desempenho muito pior. E é natural e é normal, você não é uma máquina, tá? E como que a gente vai ter um desempenho bom, mesmo que aos poucos você vai perdendo desempenho, como tentar manter ao máximo o desempenho nessas 3 etapas? Pessoal, no começo do seu estudo, opte por fazer tempos de descanso menor. Então, nessas 2 horas que você ficou estudando, tente utilizar o máximo de tempo possível nesse começo de estudo. Então, o tanto que você conseguir estudar, você vai ficar estudando. Sendo que essas 2 horas que você separou para estudar, você conseguiu estudar as 2 horas sem parar,
perfeito, melhor ainda. Mas o ideal aqui, nesse tempo de estudo, se você tiver prática, faça 1 hora de estudo, pare por 10 minutos e depois volte até o final das 2 horas, ou seja, volte e complete os 50 minutos. Pessoal, já no meio do meu estudo, eu ainda continuo fazendo blocos grandes de estudo, mas eu também aumento o meu tempo de descanso. Então, se antes eu estava fazendo 10 minutos ali de descanso, eu começo a fazer 50 minutos, 40 minutos de estudo, 20 a 25 minutos de descanso, beleza? Isso é muito importante para que eu ainda continue absorvendo, tá? Então, nesse meio desse estudo, passar essas 2 horas iniciais de estudo, isso num exemplo de 6 horas numa tarde, diminuir o seu tempo de estudo e aumentar o seu tempo de descanso. Pessoal, e já no fim do seu estudo, muito provavelmente a sua absorção já vai estar bem limitada. Então, é o que eu indico você fazer nesse ponto. Estude 30 minutos e descanse 30. E aqui, nesse final de estudo, se for possível, você já ter terminado todo o material, utilize esse tempo final de estudo para ir vir fazendo revisão. Então, exemplo, você pega 30 minutos e faz uma revisão de um tópico. Descansa de 30 a 20 minutos. Depois você volta e faz a revisão de outro tópico. Então, tenta usar, quando possível, esse tempo final de estudo para revisão. Se ainda não acabou o material, tente fazer tempos maiores de descanso, beleza? Pessoal, importante ressaltar, esse descanso que eu estou propondo para vocês, utilizando a técnica do Pomodoro, não é um descanso de celular. Você não vai ficar mexendo no celular, você não vai ficar mexendo no computador. É um descanso mesmo. Nem que seja para você parar e ficar olhando para o teto, fazendo um exercício, um alongamento. É para você descansar. Não pense em pegar celular ou qualquer outro objeto que vai elevar o seu nível de dopamina, beleza? Pessoal, e por fim, eu queria destacar um último ponto muito importante. Você não é uma máquina. Vão existir dias bons e vão existir dias ruins. O que vai diferenciar você de conseguir o objetivo almejado e de não conseguir é você ter a consciência de que esses dias vão existir ou não. Então, se você sabe que em um determinado dia você está mal, não se cobre ao nível de um dia em que você estudou muito bem. E é importante aqui, quando você tem múltiplas matérias, deixe os dias bons ou uma semana de estudo, deixe os primeiros dias para as matérias mais complicadas, mais difíceis, porque você sabe que vai ser mais desgastante. Então entenda que vão existir dias bons e dias ruins, e é preciso utilizar macete nesses 2 dias, tá? Se for uma semana de estudo de diversas matérias, nos dias bons tente colocar matérias mais difíceis, mais complicadas, que você sabe que você vai se desgastar mais no final da semana, que vão ser uns dias muito provavelmente ruins ou algo do tipo. Tente estudar as matérias que você tem mais facilidade, que são mais tranquilas. Assim, o seu nível de estudo entre todas as matérias vai se igualar. Nas matérias que você tem mais dificuldade, você estudou muito bem. E nas matérias que você tem menos dificuldade, você já não começa do zero, você já começa da metade. E mesmo estudando pouco, você vai se igualar às matérias que você tinha dificuldade. E agora, pessoal, de dica pós-estudo, né? A última etapa. Pessoal, pós-estudo, terminou de estudar, aí você faz o que você quiser, descansa. Sempre que possível, dorme, dá um cochilo. Por quê? Porque é nesse período que o seu cérebro vai consolidar todas as informações que você adquiriu. Depois disso, se você estudou para uma prova daqui a uma semana, dias antes da prova, relê o resumo que você fez, tá? Se possível, faça questões, veja gabaritos de questões anteriores. Se é um concurso ou algo do tipo, tenta deixar ali um material, o seu resumo específico, tenta resumir ele ao máximo. Para cada uma semana ou a cada um mês, no final do mês, você está podendo ler esse material. Esse momento pós-resumo de questões ou de responder questões discursivas, é nesse momento em que você vai saber se aquilo que você estudou foi consolidado ou não. E é nesse momento que você vai falar, isso aqui eu estudei, eu sei, isso aqui eu não estudei, isso aqui eu estou com dificuldade, e é nisso que você vai voltar de novo no seu estudo. Então, por isso que eu falo que o momento pré e pós é muito importante. O momento pré vai fazer com que você tenha uma real absorção do conteúdo, e o momento pós vai mostrar para você se você realmente absorveu aquele conteúdo ou não. Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Foi um vídeo que eu estava muito ansioso para fazer para vocês, para gravar para vocês. Em resumo é isso, pessoal.
cuidem do seu pré-estudo, do seu estudo e do seu pós-estudo. Não negligencie nenhuma dessas etapas. É muito importante ter um local organizado para você estudar e estudar com efetividade nas matérias que você entende as suas necessidades e depois colocar em prova tudo aquilo que você estudou com questões ou outras técnicas, tá? Então faça tudo isso que dificilmente, pessoal, vocês vão ter um resultado inferior ao que eu venho tendo, tá? Desde o começo da faculdade até agora, eu saí de um ensino médio onde eu não sabia zero estudar e atualmente eu venho tendo um progresso muito bom na faculdade e isso não é para se gabar, é para mostrar para vocês que o básico bem feito ele dá e entrega muito resultado, tá, pessoal? Se você gostou e curtiu da modalidade de estudo, tem alguma dica, já fazia algo parecido, deixa nos comentários aí que é muito importante. Se você tiver alguma ideia de outro vídeo também, pode estar deixando aqui nos comentários. Deixa o like ou o dislike também se você não curtiu. Compartilhe para o seu amigo para a gente ter o máximo de informação possível entre todo mundo, entre toda a galera. E isso vai ser muito importante e construção para todos. Fechou? Tamo junto, pessoal. Até a próxima. Valeu!